Vamos direto ao ponto. O que de fato quer dizer que um atleta é ágil? Será que aqueles treinos super clássicos, sabe, com cones, escadinhas, será que eles realmente preparam alguém para a imprevisibilidade de um jogo de verdade? A ciência tem uma resposta para isso. E olha, ela pode mudar completamente o jeito que a gente encara o treinamento. Certo, vamos mergulhar nisso. Porque quando a gente pensa em agilidade, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Velocidade pura, né? Mudanças de direção que parecem acontecer num piscar de olhos. Mas, e se a agilidade for menos sobre a rapidez dos pés e muito mais sobre a velocidade do pensamento? O que a ciência está dizendo é que essa história é bem mais fascinante. É isso. A verdadeira agilidade, principalmente em esportes que são super dinâmicos, não é só sobre a mecânica do movimento, de jeito nenhum. É a capacidade de perceber tudo que está acontecendo em volta, tomar uma decisão numa fração de segundo e só então executar a ação. É tipo a união perfeita entre cérebro e corpo, os dois operando em altíssima velocidade. Então, nessa primeira parte, vamos desmontar esse conceito de agilidade. Vamos a dados de uma partida real para entender o que ela exige na prática, no calor do momento. Pensa um pouco nesse número. 300. 300 vezes por jogo. E aqui vem o detalhe mais importante. A grande, mas grande maioria dessas mudanças não é planejada, de jeito nenhum. Elas são reações. Reações a um passe, a um drible do adversário, a um espaço que simplesmente se abre. Isso já dá a maior pista de todas. Agilidade de jogo é, antes de tudo, capacidade de reação. E essa citação da pesquisa, olha, resume tudo com uma perfeição incrível. Não dá para separar o corpo da mente. A agilidade é essa dança entre a percepção e a ação, onde o corpo executa o que os olhos veem e o que o cérebro decide, tudo quase que ao mesmo tempo. Então, beleza. Se agilidade é essa tal de velocidade inteligente, como é que se treina isso? A ciência basicamente coloca duas abordagens principais, uma de frente para a outra. Vamos entender a diferença que é crucial entre elas. A agilidade planejada é aquele treino que todo mundo já viu ou já fez. O zigue-zague nos cones, as corridinhas na escada de agilidade. O atleta sabe exatamente o percurso que vai fazer. O objetivo aqui é super importante, é nobre. É construir a base, a força nas pernas, a eficiência mecânica de cada movimento. É como se fosse aprender os passos de uma dança. Agora, a agilidade reativa, essa traz o caos controlado do jogo direto para o treino. Aqui, o atleta não faz a menor ideia do que vem pela frente. É preciso reagir a um sinal de fora. Pode ser uma luz, um som, um gesto do treinador. O foco muda completamente. Sai da pura mecânica e vai para a tomada de decisão em tempo real. É aqui que se aprende a dançar conforme a música. E o que é muito legal aqui é como essa tabela resume a questão toda. De um lado, com o treino planejado, a gente está construindo o motor do atleta, a força, a técnica. Do outro lado, com o treino reativo, a gente está afiando os instintos de jogo. Um foca em como se mover, o outro foca em quando e para onde se mover. A diferença é brutal. Certo, mas na prática, na vida real, qual método funciona melhor? Para tirar essa dúvida, um estudo decidiu colocar essas duas filosofias de treino num confronto direto para ver no que dava. O desenho do experimento foi bem simples e elegante. Pegaram 18 jogadores de futebol, todos sub-16, e dividiram em dois grupos. Durante 8 semanas, um grupo só faria treinos de agilidade planejada, o outro só treinos de agilidade reativa. E aqui está o ponto-chave que faz esse estudo ser tão bom. O volume total de esforço, a intensidade, o tempo de descanso, tudo, absolutamente tudo, foi idêntico para os dois grupos. A única variável, a única coisa diferente foi a natureza do exercício. Isso garante que qualquer diferença no resultado final seja por causa do tipo de treino e não da quantidade. E essa imagem mostra direitinho como era o treino do grupo reativo. Os atletas não seguiam um caminho definido. Eles reagiam a luzes que acendiam de forma aleatória, forçando eles a espelhar a dinâmica de um jogo real, perceber, decidir e agir. Era um teste constante de percepção e reação. Passadas as 8 semanas, chegou a hora da verdade. Os pesquisadores testaram todos os atletas de novo e os resultados foram fascinantes. Para começar, vamos ver o que os dois métodos tiveram em comum. Ambos os grupos melhoraram bastante em testes físicos gerais. Ficaram mais rápidos em sprints, saltaram mais alto, melhoraram o equilíbrio. Isso prova uma coisa: tanto treino planejado quanto reativo são muito eficazes para construir uma base atlética forte e robusta. Mas a grande pergunta continuava no ar. Se os dois métodos melhoram o motor, qual deles prepara melhor para as demandas reais de um jogo?
A resposta apareceu quando os testes começaram a simular de verdade uma situação de jogo. E este gráfico aqui, nossa, ele ilustra a principal descoberta de uma forma brilhante. No teste específico de agilidade reativa, o grupo que treinou de forma reativa melhorou o tempo em 3,1%. Já o grupo do treino planejado melhorou só 0,8%. Essa diferença de 2,3% pode até parecer pequena, mas no esporte de alto nível isso é uma eternidade. A conclusão é muito clara. Eles ficaram melhores naquilo que treinaram. Agora, se prepara para uma reviravolta que é mais psicológica. No final do estudo, os pesquisadores foram lá e perguntaram para os atletas: e aí, o quão duro vocês sentiram que treinaram? A resposta? Os dois grupos relataram níveis de esforço idênticos. Ninguém sentiu que trabalhou mais do que o outro. Mas havia uma diferença silenciosa e muito poderosa. O prazer. O grupo do treino reativo relatou níveis de satisfação e diversão 40% mais altos. Pensa só no poder disso. Um treino que não só gera resultados superiores para o jogo, mas que ao mesmo tempo é percebido como mais legal, mais agradável. Isso, meus amigos, é o segredo para manter a motivação e a consistência no longo prazo. Então, o que a gente faz com toda essa informação? Como a gente traduz essa ciência numa estratégia prática, de verdade? Bom, é hora de montar um manual de treino ideal. A estratégia perfeita não é uma escolha de ou um ou outro. É uma combinação inteligente dos dois. A agilidade planejada entra primeiro para construir o motor, sabe? Aquela base física sólida. Depois que a mecânica está ali, afiada, aí sim a agilidade reativa entra em campo para conectar esse motor todo aos instintos de jogo. Portanto, o ponto central de tudo isso é o equilíbrio. A agilidade planejada continua sendo essencial. Ela é o alicerce do movimento. Mas é a agilidade reativa que eleva a performance para o nível do jogo, tornando o atleta não só mais rápido, mas principalmente mais inteligente em campo. E é assim que a gente volta à pergunta inicial. A ciência nos mostra que para preparar um atleta para competir de verdade, o treino não pode ser só uma série de movimentos repetidos e decorados. Ele precisa abraçar o caos, a imprevisibilidade. Resumindo, o treino precisa ser para o jogo.